Hoje, às 4 horas da tarde, aqui em São Paulo, o Fluminense vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E acho que a palavra que a gente pode falar para esse jogo é limite, né? Seja o limite da paciência do torcedor. Não existe um time grande perder 3 jogos seguidos, um deles é clássico, né, contra o Flamengo. Isso que eu estou ignorando a eliminação na semifinal contra o Chelsea e achar que está tudo de boa, porque não está tudo de boa quando você perde 3 jogos. E a outra é o limite da tabela, né? Eu vou desenhar com mais calma isso no decorrer do vídeo aqui desse pré-jogo, mas o Fluminense ganhando hoje, sim, a gente vai olhar bem para a parte de cima, mas se a gente perde o jogo de hoje, a gente vai olhar muito bem também para a parte de baixo, e isso é preocupante. Acho que ninguém está com saudade de viver o que a gente viveu na temporada passada, né? A gente morou praticamente lá no Z4, e acho que ninguém está com saudade disso. Então hoje é dia desses jogadores entenderem a responsabilidade de vestir essa camisa e jogarem com foco e com muita vontade para a gente conseguir os 3 pontos. Então vamos falar de tudo isso nesse pré-jogo de São Paulo e Fluminense logo após a vinheta. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscreva no canal, por favor, se está aparecendo para você. Do nada apareceu aqui pré-jogo de Fluminense e São Paulo. Você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você já é inscrito, deixa o like para a gente brigar pelos 15 mil inscritos, tá bom? Vamos lá. O Fluminense, a situação do Fluminense nesse Brasileirão. O Fluminense abre a 17ª rodada na 8ª posição com 20 pontos. Se o Fluminense ganha o jogo de hoje, ele vai para 23, se mantém na 8ª posição, a gente não consegue passar ninguém, mas sim, a gente vai começar, a gente pensa com aqueles 2 jogos a menos que a gente tem, Ceará e Mirassol. E aí, por exemplo, a gente ganhando esses 2 jogos, a gente brigaria pelo G4, por exemplo. É uma muleta que a gente tem, mas eu particularmente só vou usar essa muleta a gente ganhando. Se o Fluminense inventa de perder hoje para o São Paulo, o Fluminense se mantém com 20 pontos, mas já cai ali mais ou menos para a 12ª posição, né? Tem jogos acontecendo, o Fluminense fica na parte de trás da tabela. Ah, Phil, mas tem 2 jogos a menos, você só vai usar isso quando for a nosso favor, a gente estiver brigando em cima? Sim, até porque 2 jogos a menos quando você está bem, brigando lá em cima, é uma coisa. 2 jogos a menos quando você está pressionado lá embaixo é uma outra parada. Então, assim, isso mostra para mim a importância da vitória de hoje. Não estou falando que é um jogo fácil, mas é um jogo onde o Fluminense tem que buscar essa vitória. E lembrando que quarta-feira tem Fluminense Internacional pela Copa do Brasil, 8ª de final, confronto importantíssimo, mas o Fluminense não pode se dar o luxo de focar nele nesse jogo do Beira-Rio. A gente vai estar lá é um jogo importante, mas o Fluminense não pode se importar com ele. Tem que focar no jogo de hoje e tem que ganhar no São Paulo, que é o nosso adversário, que a gente vai falar um pouco agora como vem o São Paulo para enfrentar o Fluminense. Vamos falar do nosso adversário, só para avisar que eu esqueci no começo do vídeo, tá? Eu não estou no cenário que vocês estão acostumados em casa ali, né? Onde eu gravo com um cenário normal, com um troféu aqui atrás, tudo, porque eu estou em São Paulo para o jogo de hoje. Então eu vim um pouco antes, estou no hotel aqui em São Paulo, esse é o cenário que a gente tem para gravar, tá? Já expliquei isso no vídeo, nos 2 vídeos que eu soltei ontem, mas cabe explicar aqui hoje também para você. Vamos lá falar sobre o São Paulo. O São Paulo abre essa rodada na 12ª posição. O São Paulo tem 19 pontos, menos que a gente, mas o São Paulo já tem 16 jogos. Então o São Paulo não faz um bom Campeonato Brasileiro. Porém, todavia, vive um bom momento o São Paulo. O São Paulo nos últimos 3 jogos empatou com o Red Bull Bragantino, ganhou o Clássico contra o Corinthians e ganhou do Juventude em Caxias do Sul. 3 resultados ótimos que deixam o São Paulo com moral para o jogo de hoje, sempre a nossa vez, né? Todo mundo batendo no São Paulo antes do... Até o Vasco ganhou do São Paulo no Morumbi. Aí chega na nossa vez, o São Paulo deu uma melhorada, mas isso não é desculpa para o Fluminense. O Fluminense tem que ir para cima e tem que conseguir ganhar o São Paulo. E essa boa fase do São Paulo faz com que o torcedor vá, né? Até ontem já tinham sido vendidos mais de 30 mil ingressos, então vai ter torcida do São Paulo no Morumbi hoje, vai ter essa pressão, o Fluminense vai ter que lidar contra isso. Faz parte para jogo falar notícias boas e ruins, né? O Fluminense não ganha, apesar de o Fluminense ter ganho a maioria dos jogos no Maracanã nos últimos anos, o Fluminense não ganha do São Paulo Morumbi desde 2019. Ai, caramba, você tá levantando isso aqui. Assim, esse time tá quebrando tabus, né? A gente não ganhava, não perdia pro Cruzeiro em casa desde 2008, perdeu. A gente não perdia pro Palmeiras desde 2018, perdeu. Então vamos ver se a gente quebra um tabu positivo agora e consegue ganhar do São Paulo também. Sobre o jogador em destaque do São Paulo, eu acho que eu separo o atacante o André Silva ali, né? Ele vem com 13 gols na temporada, 5 gols no Campeonato Brasileiro, é um jogador em destaque. E jogador conhecido tem alguns aqui. Tem o Luciano,
acho que a gente conhece muito bem, passou por aqui, já está um tempo no São Paulo também, né? É difícil ver no futebol brasileiro jogador ficar tanto tempo no time, que com a chegada do Crespo vive uma boa fase também. Além dele tem o Arboleda, tem o Alisson, tem o goleiro Rafael e tem machucado um DM muito conhecido também, né? O Lucas, o Oscar e o Caleri estão no DM, ainda bem, são 3 jogadores importantes, né? Apesar do Oscar e o Lucas são jogadores um pouco mais velhos ali, mas são jogadores importantes que não jogam o jogo de hoje. Não vêm jogando, né? Vêm lesionados os 3. Jogo histórico eu separo, cara, primeiro Fluminense São Paulo aqui no canal Gol de Barriga, então não tem como a gente fugir das quartas de final da Libertadores de 2008. O Fluminense perdeu de 1-0 no Morumbi o primeiro jogo, a gente tinha que ganhar de 2 gols de diferença. A gente abre 1-0 com o Austin logo no começo do jogo, o jogo equilibra muito, e aí aos 20 minutos mais ou menos do segundo tempo a gente toma um gol do Adriano e a gente tinha que fazer 2 gols. A torcida sentiu muito, estava no Maracanã nesse dia, desesperador nesse momento, mas logo depois o Dodô faz o gol, acho que no minuto seguinte, ou 2 minutos ali, o Dodô faz o gol que deixa o Fluminense vivo e a torcida vem junto. E aí nos acréscimos, aquele lance clássico ali, né, do Thiago Neves batendo o escanteio e o Austin subindo no 5º andar e cabeceando essa bola, né? Por há muito tempo, um dos gols mais comemorados por muitos torcedores do Fluminense até 2023, eu diria, né? Eu acho que passou isso, mas é um gol muito marcante e é um jogo marcante que fez o Fluminense jogar a semifinal daquela Libertadores de 2008, tá? Já falei muito de São Paulo, muito de historinha, vamos falar de como vem o Fluminense pro jogo de hoje. Quem está acostumado, geralmente, coloca o Campinho do lado esquerdo, mas por motivo de espaço no quarto, o Campinho vem para cá hoje, tá, Lucas? Dá um jeito de colocar ele aqui. Fluminense vai a campo hoje sem o Ignacio, né? Ignacio vai ficar fora mais ou menos ali até 6 semanas, né? Com a lesão. O Fluminense não deve ir mais com 3 zagueiros, assim eu espero e assim eu quero, porque eu não quero o Thiago Santos começando de titular. Então o time que deve ir a campo hoje é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli ou Bernal, Hércules, Nonato, Soteldo, Serno, Canóbio e Germancano. Que seja esse o time que a gente vai ver no Morumbi hoje, comandado por Renato Gaúcho. E como eu sempre faço aqui no pré-jogo, vou falar individualmente de cada jogador, como ele chega para a partida de hoje, na minha opinião, tá? Começando pelo Fábio, irretocável até aqui na temporada, porém, no último jogo, colocou o Palmeiras no jogo, né? Um frango do Fábio. Tudo bem que tinha um jogador cabeceando sozinho, o Maurício estava cabeceando sozinho na pequena área, mas não dá. Ele sabe que a bola era muito fácil, tanto que ele já pega para encaixar e ver o que ele vai fazer, e aí a bola escapa da mão dele, e uma falha, um frango do Fábio, que mais tem muita moral com o torcedor do Fluminense, tanto que a torcida canta o nome dele logo ali após o jogo não, né? Após a falha, e confio muito no Fábio pro jogo de hoje. Na direita, Samuel Xavier, cara, confesso que eu sinto falta demais, e agora esquece o Arias, não tenho que falar mais do Arias aqui, mas o Samuel Xavier sente falta de ter um atacante para tabelar com ele, para jogar com ele na parte ofensiva. O Serna no último jogo estava ali pela direita e errou tudo, então acho que faz muita falta ter um jogador ali trocando com ele, né? Não sei o que o Renato vai fazer pro jogo de hoje. Na zaga, Thiago Silva, que foi poupado no último jogo, ficou no banco, mas precisou entrar no decorrer do segundo tempo pela lesão do Ignacio, mas acho que vem fisicamente muito bem pro jogo de hoje no Morumbi, e ao lado dele Freitas, que é assim, com a bola no pé no primeiro tempo até acertou bons lançamentos, né? Mas o gol, né? A falha é do Fábio, mas era um jogador que ele estava marcando. Ele ignora o jogador e o Fuentes fica olhando ali, né? Mas era o jogador dele que ele deixa passar e cabecear sozinho. Então falhou o Freitas, como para mim também falhou no jogo contra o Cruzeiro. Então é preocupante esse lado, tá? Não vou aqui mentir para vocês. E na esquerda, assim espera o René, né? Acho que foi um surto do Renato, não consigo entender o Fuentes jogar nesse momento. O René é mais seguro e ainda mais com o Freitas ali, confio mais no René defensivamente do que no Fuentes. Então acho o René um jogador importantíssimo para a partida de hoje, tá? E que esse ar de São Paulo faça bem, assim como fez o jogo contra o Corinthians em Itaquera, que ele faz aquele golaço. No meio de campo a gente deve ir com os 3 volantes, né? Porém tem uma dúvida entre Martinelli e Bernal. Os dois estão aparecendo aqui. Martinelli já estava sendo muito especulado de ser poupado pela sequência de jogos no último jogo. Não foi. Poderia ter sido. Bom, vocês sabem que eu gosto muito do Martinelli, acho ele um grande jogador do Fluminense, mas ele vem num bom momento desde a chegada do Renato Gaúcho, tanto que fez 3 gols desde a chegada do Renato, que não é normal para o Martinelli, mas a gente precisa ser sincero aqui que nos últimos 3 jogos ele participa decisivamente de 2 gols. A bola que ele entrega no segundo tempo contra o Palmeiras e a falta que ele faz, o erro que ele faz, ele perde uma bola ali contra o Cruzeiro que gera uma defesaça
do Fábio e o escanteio onde o Fabrício Bruno marca o gol. Então são duas falhas que passam pelo Pedro Martinelli. Não acho que ele estava mal no jogo até ali, acho que era até o jogador que mais se destacava entre ele, Hércules e Nonato, mas não dá para ele errar um passe bobo daquele, né? Então, não sei se vai ele ou o Bernal. O Bernal vem jogando bem com o Renato, mas até agora não teve uma sequência de titular, né? Eu acho que ele não fez um grande jogo para conseguir isso. Ao lado dele, Hércules, que é um jogador que eu acho que com o Bernal ele vai pisar mais na área. Tô achando ele apagado nos últimos jogos, não aparecendo tanto. Chegou a dar um chute no final da partida contra o Palmeiras, mas é isso que a gente espera dele. Ainda mais se tiver o Bernal em campo, ele se soltar um pouco mais, pisar mais na área, finalizar de fora da área, que é uma coisa que ele sabe. E Nonato, que vem jogando quase como um camisa 10, mas que não é um camisa 10, né? Sinceramente, eu entendo a posição do Renato de ser sincero e falar sobre o Lescano, mas eu não acho que o Lescano está na mesma prateleira do La Vega. E mesmo não sendo se é certo, porque eu não acompanho o treino do Lescano e tendo a acreditar com o Renato dizendo que ele não está preparado para jogar. Mas o meu lado torcedor, acho que o de vocês também, olha o Nonato ali, não é que o Nonato, apesar que achei que o último jogo, igual o Hércules, muito apagado, mas fez um bom Mundial, por exemplo. Mas eu olho ali e fico querendo um camisa 10, fico querendo um meia, e aí se encaixa mais o Lescano, e não acho que o Ganso está preparado fisicamente para já começar a titular num jogo importante, apesar do Renato ter falado, vou só manter, falado que o Ganso ele ia ser titular do Cruzeiro, né? Ia, não ia? Não sabemos. Na frente, a gente deve ir de Soteldo. Temos que ser sinceros, para mim, o jogo contra o Palmeiras do Soteldo é bem melhor que o jogo do Cruzeiro. É um ótimo jogo? Não. É porque contra o Cruzeiro o Soteldo errou tudo que ele tentou. Contra o Palmeiras, ele acerta algumas jogadas na linha de fundo, que geram cruzamentos. A gente não tem um camisa 9 bom cabeceador, mas são jogadas, pelo menos que é o que a gente espera do Soteldo. É isso que vai ser o Soteldo na minha cabeça. E é isso, né? A gente ontem teve o vídeo, quem não viu, teve o vídeo da possível contratação do Vitinho no Fluminense, que eu falo muito sobre a qualidade dos nossos pontos ali, né? Nossos atacantes de lado. Do outro lado, a gente tem Serna ou Canóbio. E aí vamos lá. Acho que o Serna, para mim, foi um dos melhores em campo contra o Cruzeiro, entra muito bem, mas foi o pior em campo contra o Palmeiras. Pior em campo é complicado porque o Martinelli, tirando as falhas, né? Que não dá para tirar, o Serna erra tudo no jogo, pô. E aí é muito complicado, porque aí na minha cabeça eu fico, tem que botar o Serna, não tem como você botar o Canóbio. Mas aí o Serna erra tudo, mas jogou muito bem contra o Cruzeiro. Então é essa loucura, ou o Canóbio, que para mim fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, aquela loucura que foi de abrir mão de jogar, mas é o que esse jogador tático, esse mimimi que eu não aguento mais falar também, esse é o Canóbio. E na frente de Germancano, que você pode estar pensando assim, filho, eu não aguento mais o Germancano, ex-jogador em atividade, blá, 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 mas fez gol. De pênalti. Teve o culhão para bater pênalti, coisa que boa parte do nosso elenco não tem. E ele teve. E são 16 gols na temporada. Sabe quantos jogadores têm mais gol que o Cano na temporada? 1 no Brasil. Só o Verratti. Então assim, mas só fez no Carioca. Não, ele fez 6 no Carioca. Ele fez gol na Copa do Brasil, ele fez gol na Sul-Americana e fez 2 gols no Brasileiro. E aí esse gol no Mundial, um gol no Mundial. Eu não acho que tem que ser o 9 titular. Mas o cara que mais se aproxima de fazer gol, por incrível que pareça, entre ele, Everaldo e John Kennedy, na minha esperança é ele. Então é o que tem para hoje. Parece que eu tô falando muito mal do Cano, né? Mas é o que tem para hoje no sentido de que é mais próximo de fazer gol do que o John Kennedy e o Everaldo. E vocês vão aqui dar um chilique aqui, não todo mundo, mas eu sei que vai ter comentário aqui, mas são números, cara. A gente não tem como brigar com números. O John Kennedy na carreira, acho que não fez 16 gols numa temporada pelo Fluminense, por exemplo. E o Cano, estamos em julho, e o Cano ficou um mês machucado. Então, não vive grande fase o Cano, tá? Mas é isso. E Renato Gaúcho vive o pior momento dele no Fluminense, mais pressionado, e precisa dar o jeitinho dele, dar o jeito que quiser, Renato. Mas, por favor, 3 pontos hoje, 6 horas da tarde, quero 3 pontos, Fluminense com 23 pontos no Campeonato Brasileiro, tá bom? Vamos falar das apostas pro jogo de hoje. Vamos falar de KTO, parceira do canal Gol de Barriga, parceira de todos os canais do Grupo Jornada, que ajuda muito a gente. Viva o bom momento, tá? Acertei a última aposta aqui, apostei no Fluminense Palmeiras, apesar da derrota, eu botei que o Fluminense ia ter 2 escanteios no segundo tempo e coloquei que o Fluminense ia fazer um gol. Bateu a aposta. Hoje, vamos lá, vocês estão vendo aparecendo aqui agora, ó. O Fluminense não é o favorito pro jogo de hoje, está pagando 3,50 na vitória do Fluminense e 2,23 na vitória do São Paulo.
Você pode apostar no vitória do Fluminense, tá pagando bem, 3,50, acho que tem seu valor essa aposta. Mas eu inventei uma moda aqui, tá? Baseado em estudos do Fio. Não é certo de bater, mas é onde eu vou, tá? Apostei em, vocês estão vendo aqui agora, ó, São Paulo tomar mais cartão na partida que o Fluminense. Se tomar um cartão, São Paulo tem que tomar 2. Se tomar 0, São Paulo tem que ganhar 1, pagando 2,18. Fio, da onde você tirou isso? Estudos do Fio levantaram que o Fluminense tem 22 amarelos no Campeonato Brasileiro, enquanto o São Paulo tem 48. É uma diferença muito grande. Ah, mas o São Paulo tem 2 jogos a mais. Tem, mas na média ainda dá o dobro. O Fluminense tem a média de 1,57 e o São Paulo tem a média de 3 cartões por jogo. Então achei uma aposta segura, tá? Quem quiser ir na minha, depois fala assim, Fio, fui na sua, escreve aqui, vou nessa sua aposta aí, link tá na descrição para você fazer seu cadastro na KTO, ajuda muita gente, lembrando, com responsabilidade, você vai ver aí que eu apostei R$10, não inventa de apostar 200, 300, 500, dinheiro do seu aluguel, e você tem que ser maior de 18 anos também, tá bom? Então não esqueça disso, mas a aposta é boa, não é? Vamos falar da arbitragem, que eu espero que seja boa também. Chegando na reta final do vídeo para falar de arbitragem, quem apita hoje é o senhor David Oliveira Lacerda. Conhece? Não, nem eu também. É árbitro? É. É da CBF? É. É ruim? Provavelmente, né? Como todo árbitro é ruim, então acho grande mesma coisa. Grande tanto faz as arbitragens quase, mas apitou 3 jogos do Fluminense, ganhamos 2 e perdemos 1. Ele apitou o Águia de Marabá, 8-0. Ele apita o Fluminense Bahia, gol do Cauã Elias, acho que de cabeça, acho que é o seu cruzamento de escanteio. Um pouquinho. Gol de escanteio a gente tem que lembrar que são poucos. Ele também apita essa vitória do Maracanã e ele apita a derrota para o Fortaleza, se eu não me engano, é o segundo jogo do Mano Menezes. Eu sei que era aniversário do Lucas, que edita esse vídeo aqui, tá vendo isso aqui agora, que chamou a gente para um samba na hora do jogo, falou que ia ter telão lá, o samba não existiu, eu fiquei numa fila vendo pelo celular essa partida. Então eu lembro bastante dessa partida, mas confesso que não lembro de falhas dele em nenhuma das 3 partidas, tá bom? Galera, só para lembrar vocês que hoje, a partir de 2 horas da tarde, direto do Morumbi, eu, Gabriel Amaral, Vitor Lessa e Cauã Tinoco, né? 4 aqui no Morumbi para fazer a transmissão para você. Então, 2 horas de pré-jogo, o Cauã entrevistando a galera na rua, eu, Gabriel e Lessa ali na bancada do pré-jogo. Depois a gente vai para transmissão, todo mundo participando da transmissão, e depois a gente vai para o pós-jogo, né, com zona mista, coletiva. Então dá moral, ouve a nossa narração, dá moral aqui pra gente, tá? Espero vocês aqui hoje 2 horas da tarde, e mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito, tá bom? Tamo junto, até a próxima, espero que 3 pontos, que esse próximo vídeo aqui, que seja o pós-jogo de hoje, que seja com 3 pontos e falando como foi a vitória do Fluminense.